Bom dia para você que está em casa hoje, participando do nosso culto, diretamente daqui para aí, de maneira virtual. A gente hoje não está junto aqui presencialmente, é sempre uma lástima quando isso acontece, mas que bom que hoje a gente tem a tecnologia que permite que a gente se conecte de uma forma diferente e próxima, sabendo que domingo que vem nós vamos estar juntos aqui de novo, se Deus assim permitir. Para começar o nosso culto virtual, eu convido você a se acalmar um pouco, parar um pouco a movimentação aí em casa. Peço que você venha até aqui para perto da gente, feche seus olhos, curva sua cabeça, que você possa orar ao Senhor, pedindo a Ele que prepare o seu coração para esse tempo que nós estaremos juntos aqui louvando e ouvindo a sua palavra e participando da vida comunitária como igreja. Por favor, feche seus olhos, curva sua cabeça, ore junto comigo. Pai, eu te agradeço por esse domingo, te agradeço pela possibilidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos apesar da distância. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos sustentou. Pai, nós nos reunimos diante do Senhor como igreja que somos, atendendo um chamado que o Senhor nos faz a estarmos juntos em adoração. Eu sei que nós naturalmente não somos capazes disso, sozinhos nós não temos a capacidade de reconhecer a Tua presença, quem o Senhor é, mas eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor traga a nossa mente e o nosso coração, que o Senhor ilumine o nosso entendimento para ouvir a Tua voz, que o Senhor nos dê a capacidade de entender a Tua palavra, que o louvor que saia dos nossos lábios seja verdadeiro e que alcance o Senhor e que o Senhor receba como aroma suave nas Tuas narinas. É assim que nós agradecemos ao Senhor orando, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 100. É um salmo de celebração, é um salmo festivo, um dos salmos mais conhecidos das Escrituras que falam da atitude e do coração de alguém que ama o Senhor. Salmo 100, que diz assim: Aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, e Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom. E o seu amor é leal e é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Hoje nós vamos dar um tempo, vamos dar uma pausa na série de mensagens que nós temos compartilhado aos domingos sobre o Sermão da Montanha. E hoje nós vamos partir para um outro momento das Escrituras, para um outro tipo de literatura, que na verdade aprofunda o tema que nós começamos a tratar no último domingo, quando ao dissertar ou a nos aprofundarmos na compreensão do que Jesus ensinava sobre o reino de Deus no Sermão do Monte, nós vemos Jesus falar sobre uma regra, sobre uma lei, sobre um princípio que transcende o Antigo Testamento e chega até o Novo Testamento com muito mais profundidade e com muito mais verdade do que as pessoas que eram apenas religiosas e que amavam apenas as regras, viviam e ensinavam. Jesus ensina: vocês sabem o que vocês ouviram, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer pessoa que se irá contra o seu irmão, chamar de racar ou chamar louco, já é digno de estar no tribunal. E Jesus fala como é importante a gente cuidar do começo das coisas para que isso não se torne um assassinato que não derrama sangue ou que não causa necessariamente a morte física, mas que traz consequências reais, relacionais e principalmente espirituais muito graves. Antes de chegar no texto que eu quero compartilhar com você hoje, queria lembrar de uma história que todo mundo já ouviu de alguma forma. Em algum momento da sua vida, com certeza você já ouviu falar sobre Dom Quixote de La Mancha. A história de Dom Quixote é interessantíssima, porque começa com a narração, ou com a história que Cervantes conta pra gente, de um fidalgo chamado Alonso Quixano. E esse fidalgo, ele sempre foi, ele explica, né, o Cervantes, que esse Alejandro, o Quixano, melhor dizendo, era alguém que adorava as histórias de cavaleiros, adorava essas aventuras. E de tanto ler essas aventuras que explica o texto, ele buscava para fugir um pouco da realidade, o seu cérebro secou. E ele começou a se enxergar, a se perceber como se ele fosse um desses cavaleiros que ele tanto lia e que ele tanto adorava, gostava e entrava naquele universo literário. É daí que surge então Dom Quixote,
de La Mancha. É essa figura projetada pelo Alejandro de alguém que ele queria ser ou que vive as aventuras que ele aspirava naquele livro. E conta a história que ele sai então para viver essas aventuras como Don Quixote e ele conhece então um cara chamado Sancho Panza. E Sancho Panza decide então que vai continuar a caminhada com ele, a jornada com ele, em troca de uma ilha. E os dois passam então a viver aventuras num mundo praticamente imaginário e vão ganhando fama, eles vão se tornando conhecidos ali por onde eles estão e todo mundo sabe quem é Don Quixote e quem é Sancho Panza. A história é interessante porque aí uma duquesa decide um dia aplicar uma peça nos dois e convida eles para o castelo dela e ela promete uma ilha para Don Quixote, que cede, lógico, como um bom cavaleiro que é essa ilha para o seu amigo, para o seu companheiro Sancho Panza e por aí vai. A história vale a pena você ler, se você não conhece ainda, vale a pena dar uma olhada, porque é uma história interessante. Tem algumas horas que provoca aquela sensação meio que de vergonha alheia, mas vale a pena. Dessa história toda tem um dos momentos que eu acho que é um dos clássicos dentro do clássico. É quando Don Quixote, junto com Sancho Panza, de repente se vê diante de 30 gigantes enormes e Don Quixote se coloca então numa batalha contra esses 30 gigantes. O que só Sancho Panza percebe e chama a atenção de Don Quixote é que esses 30 gigantes, na verdade, são moinhos de vento. E Don Quixote está lutando contra gigantes imaginários que estão ali na figura dos moinhos de vento. E em algum dos momentos, ele, num desses gestos descoordenados de alguém que luta de maneira imaginária, ele se machuca com uma das pás do moinho de vento e cai, né, e diz então, quando escuta que Sancho Panza está falando para ele que aquilo são moinhos de vento, não são gigantes, ele cai e diz então que um sábio decidiu transformar os gigantes em moinhos de vento somente para tirar a glória da vitória dele naquela batalha tão importante. Sancho Panza lutava contra moinhos de vento, enquanto pensava que estava tratando e lutando contra gigantes. Por favor, abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, fica antes de Colossenses, aí um pouco mais para o fim da sua Bíblia. E eu queria ler com você a partir do versículo 1. Quando Paulo escreve da seguinte forma para aquela igreja que tinha um lugar especial no coração dele. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria, a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jogo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra, porque ela nos alcança aqui onde nós estamos, com verdades profundas que têm a capacidade de mudar a nossa vida. E eu te peço, Pai, que essa palavra nos encontre de uma maneira especial hoje, que seja boa notícia para o nosso coração, alento para a nossa alma, coragem para o nosso espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu falei agora há pouco que a carta que Paulo escreve aos Filipenses é especial, porque essa igreja a quem ele escreve realmente tinha um lugar, você percebe isso claramente no texto, tinha um lugar especial no coração do apóstolo. Quando você contrasta, então, as cartas que Paulo escreve para os Filipenses e as outras cartas que ele escreve que estão registradas e guardadas no Novo Testamento,
você percebe que os problemas que Paulo tinha ali em Filipos eram bem menores ou pareciam ser bem menores do que outros que ele vai enxergar em outras cartas, como por exemplo a carta aos Gálatas, em que ele trata um grande problema que era o fato de que algumas pessoas estavam ensinando alguma coisa que não parecia com o Evangelho. Na carta aos Filipenses, Paulo não vai tratar de uma grande heresia, não vai tratar de um grande problema, ele vai tratar de assuntos que são assuntos pessoais. E é importante eu reforçar aqui, como a gente sempre faz quando começa a expor o texto bíblico, que nós estamos diante de um certo tipo de literatura. Você tem me ouvido falar aqui nos últimos domingos sobre o Sermão do Monte, que é uma literatura que está ali envolvida ou está dentro dos evangelhos, que contam o ministério, as palavras e o poder de Jesus. As cartas, elas têm esse caráter pastoral, já que elas são escritas pelos apóstolos, pelas pessoas que herdaram a missão de desenvolver a igreja, e elas são escritas para comunidades de fé, ou para toda a igreja espalhada pelo mundo, ou para pessoas específicas. E a carta tem essa cara mesmo, tem esse jeitão de correspondência, como a gente bem sabe, e como utilizou com tanto vigor até poucas décadas atrás, quando as cartas eram um dos meios de comunicação mais importantes ou usados para você falar com gente que estava longe e que você de alguma forma precisava se comunicar. Ou a negócios, a trabalho, ou mesmo para manter ali aquele relacionamento com gente que a gente gosta. E as cartas têm essa característica de ser um texto escrito por alguém com uma intenção de ser lido por um destinatário. E isso faz com que a gente entenda que esse tipo de texto, esse tipo de literatura tem uma linguagem específica. E o texto que nós acabamos de ler é um texto que se enquadra numa carta paulina, ou seja, é um documento, uma carta que foi escrita por Paulo para os cristãos que viviam numa cidade chamada Filipos. Por isso que é carta aos filipenses, ou seja, quem morava em Filipos eram os filipenses. E Paulo escreve essa carta para essa igreja que ficava nessa cidade chamada Filipos e que se caracterizava por ser uma cidade extremamente pujante, uma metrópole onde muita coisa acontecia. Sabe quando você imagina assim uma Nova York, uma Rio de Janeiro, uma São Paulo? É uma cidade onde realmente existia vida social, vida cultural. Era uma cidade grande, não era uma cidade pequenininha. E vivia com os desafios que fazem parte de qualquer igreja que está situada num contexto de uma grande cidade, onde você tem gente de todos os lugares, com visões completamente diferentes, né, com um estilo de vida que muda a cada rua que você vai, onde as histórias se cruzam, onde é difícil a gente explicar alguma coisa como sendo verdade absoluta, porque parece que nesse tecido social se misturam vários tipos de verdade. É essa sensação de metrópole que a gente tem quando começa a estudar um pouco da vida ali em Filipos. E Paulo escreve então uma carta que às vezes é chamada pelos estudiosos de Carta da Alegria, para uma igreja que vivia nesse contexto cosmopolita, pujante, numa cidade viva e ativa, onde aquela igreja conseguia ser igreja nesse contexto. E Paulo estava feliz com as coisas que aconteciam ali, e ele fala de gente querida dele que vivia naquela cidade e naquele contexto. E ele fala justamente sobre isso no começo do trecho do texto que nós acabamos de ler há pouco. Porque ele começa no versículo 1, falando para a gente que, portanto, meus irmãos, a quem eu amo e que tenho saudade, vocês são a minha alegria, a minha coroa. Permaneçam firmes no Senhor, ó amado. A gente já vê que tem uma abordagem, uma aproximação muito pessoal e muito querida entre Paulo e essa igreja. E ele escreve essa carta para que essas pessoas fiquem ainda mais firmes, ainda mais sólidas no propósito que trouxe aquelas pessoas àquela comunidade de fé. Paulo está explicando para essa gente, nessa carta, como é que vive essa comunidade, como é que essa comunidade de fé chamada igreja vive nesse mundo que é um mundo tão hostil àquilo que Jesus ensina e que ensina e vive realidades tão opostas àquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Paulo está trazendo para essas pessoas uma compreensão de cidadania de uma outra esfera que extrapola a individualidade. O que é que eu quero dizer com isso? É que Paulo está ensinando a essas pessoas que quando você se torna igreja, você se torna parte de uma comunidade.
E quem faz parte de uma comunidade, como uma igreja, como um bairro, como uma associação ou como uma cidade, se torna muito mais parecido com um cidadão do que com um indivíduo. Sabe por quê? Porque o cidadão ele está envolvido num contexto, ele faz parte de sistemas, ele se envolve em relacionamentos. E o indivíduo que é necessário para que exista cidadania, ou sistema ou contexto, ele simplesmente está preocupado com os seus próprios interesses e com as suas próprias necessidades. Paulo vai desenvolver nessa carta todo um argumento em que ele explica que a forma como alguém pode ser cidadão desse reino, que lembra que Jesus está ensinando sobre isso no Sermão da Montanha, é justamente entendendo que existir é mais do que ser um indivíduo, mas é se colocar em comunidade. A gente aprende que o indivíduo tem a capacidade de matar o cidadão. E nós somos chamados por Deus, muitas vezes pelos apóstolos que são inspirados pelo Espírito Santo, de cidadãos do reino. Então é importante a gente partir desse lugar para entender o que é que Paulo está começando a argumentar com seus irmãos filipenses. Eu sei que eu comecei essa história, essa mensagem, falando sobre Dom Quixote, Sancho Panza, lutando contra moinhos de vento que acreditavam ser gigantes, que ele acreditava que seria um gigante. E eu quero que você pense comigo que algumas vezes nós nos colocamos em situações desgastantes, cansativas, como se fosse uma batalha ou um campo de batalha, que nós estamos enfrentando gigantes enormes, 30 gigantes, 100 gigantes, e que nós não temos a capacidade de ouvir quem nos diz que aquilo são moinhos de vento, nem enxergar esses moinhos de vento. Paulo traz para esses cidadãos desse reino, para essa comunidade de fé de quem ele tinha saudade, ele traz a chamada à compreensão sobre a realidade e como é possível você desfrutar da vida ou encarar a vida com uma perspectiva de que nem todo moinho de vento é um gigante. Eu sei que eu soltei um monte de pontas, né, e a gente precisa juntá-las para que esse texto e essa mensagem faça sentido, e para isso eu peço que você volte a ler a sua Bíblia a partir do versículo 2. Olha o que é que Paulo começa a falar agora então para os filipenses, e ele agora tem duas pessoas específicas no seu radar. Ele diz: o que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Paulo diz: tenho saudade de vocês, agora vamos tratar de alguns assuntos que são a base, são o fundamento daquilo que eu quero que vocês aprendam. Primeira coisa que vocês precisam entender é que vocês, Evódia e Síntique, me parece, chegou aos meus ouvidos, que vocês estão tendo algum tipo de discordância. Evódia era uma mulher, Síntique era outra mulher, duas pessoas importantes na comunidade de Filipos, naquela igreja dos filipenses. E aparentemente chegou até Paulo a notícia de que estava tendo algum tipo de estranhamento entre aquelas duas mulheres. Lembra que quando Jesus fala lá no Sermão da Montanha, ele diz que grandes assassinatos começam quando a gente começa a olhar para o outro, menosprezando aquela pessoa com quem a gente está se relacionando. No domingo passado, nós vimos também que é possível que você, cultivando um pouco de amargura ou ressentimento, isso se transforma em ira, raiva e se transforma em morte em todos os seus aspectos e sentidos. É muito provável que Paulo tenha percebido esse pequeno embrião perverso na relação entre Evódia e Síntique. E não eram duas pessoas comuns somente, não. Eram duas pessoas comuns, mas que eram muito importantes para aquela história e para aquela igreja. Era gente que aquela comunidade de fé olhava e reconhecia que o seu empenho, o seu envolvimento, o seu ensinamento, o discipulado que elas ofereciam, era algo que fazia diferença naquela igreja. Então Paulo diz: olha, Evódia, Síntique, eu estou pedindo a vocês, eu rogo de coração que vocês vivam em harmonia no Senhor, que vocês tratem desse problema, que vocês não deixem esse problema crescer, que essa rusga
ou que essa discordância entre vocês não se torne algo maior. Lembra que a gente tem aprendido que pequenos problemas a gente trata no nascedouro para que eles não se transformem em elefantes brancos dentro de uma sala que você não sabe como eles foram parar ali? Paulo está colocando em prática exatamente esse princípio. E ele lembra para essas pessoas que, olha, nem sempre vocês viveram assim. A história de vocês é muito mais do que essa rusga que está entre vocês agora. Vocês sabem que vocês, junto com Clemente, né, e com meu leal companheiro de jugo, né, vocês sabem que vocês foram importantes, nós lutamos juntos, nós participamos de momentos difíceis na vida juntos, nós vencemos algumas batalhas juntos. Então não deixe que essa coisa menor que existe entre vocês se perpetue. Eu fiz seminário no Palavra da Vida e eu costumo dizer sempre, eu converso com Rosa, minha esposa, e a gente diz que os amigos que nós fizemos no seminário, os poucos amigos que nós fizemos nesse período, são amigos diferentes, né? Eles são amigos que parece que conhecem a gente numa personalidade, de um jeito ou numa profundidade que outras pessoas que surgiram na nossa vida, que são importantes, que a gente ama, não conhecem. E aí a gente costuma se perguntar por quê e a gente conclui que esse período da nossa vida, que era um período mais difícil, mais desafiador, trazia para cada um de nós um sentimento de unidos na luta que depois a gente, e nem antes, nós nunca experimentamos de uma forma tão significativa. Parece que as pessoas que lutaram as maiores batalhas que você viveu, elas têm um lugar diferente na sua história e elas conhecem você de uma forma diferente que outras pessoas não conhecem assim. Paulo apela para esse histórico, ele apela para esse currículo de amizade ou de parceria, para que essa relação não se desidrate, não se acabe da noite para o dia. Então, uma boa dica que vai montando a nossa compreensão do texto de hoje, para começar, é que se realmente, lembrando o que a gente já falou domingo passado, tem algo surgindo entre você e outra pessoa, algo pequeno, que está incomodando, que tem risco de crescer, trate. E um bom motivo que pode fazer você se animar a tratar isso é lembrar a história que você viveu com essa pessoa até aqui. Nem sempre foram desaforos ou sentimentos ruins que pautaram essa história, essa amizade, esse relacionamento. Mas quantas lutas vocês venceram juntas que valem a pena que vale a pena rogar para que você se coloque numa situação de tentar pensar de maneira harmônica. Paulo começa essa parte da carta falando sobre isso. E ele traz essa necessidade, essa contingência para Evódia, Sintique, Clemente e seu fiel companheiro de jugo, que nós não sabemos o nome, e ele traz uma outra recomendação. Ele fala, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Ele dá uma outra recomendação. A gente sabe que sentimentos, às vezes, são coisas que surgem. A gente espera acontecer naturalmente, como diz aquele poeta. Só que a gente vai aprendendo na sabedoria bíblica que algumas coisas que a gente sabe que são boas e que a gente considera importantes aparecem em forma de mandamento. E a gente tem um princípio na leitura bíblica que nos ajuda a olhar para esses sentimentos de uma forma diferente. Você já deve ter visto em algum lugar na Bíblia a expressão amai-vos uns aos outros. Não, a gente não está ouvindo assim, deixe o amor nascer no seu coração uns pelos outros. Você vai ver também, busque a santificação. Você não vai ver, espere brotar no seu coração o sentimento de santidade. Não é isso. Da mesma forma, a gente vê Paulo ensinando a essa igreja um princípio que é precioso para os filipenses e que é precioso para a gente também. Porque ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Vou dizer de novo, alegrem-se. Paulo não diz assim, espere a alegria vir, espere a alegria acontecer. Não. Ele diz que é possível você encontrar a disposição interna de uma atitude de alegria independente das circunstâncias. E lembra que uma coisa é ligada à outra. Ele fala sobre um relacionamento que estava trincado, que estava levemente quebrado, e ele fala que é possível você buscar a alegria. Alegrem-se no Senhor. E ele usa uma expressão, eu vou repetir, alegrem-se. É algo importante. É difícil a gente ser alegre, isso é a primeira coisa que a gente entende, que é difícil a gente ser alegre
quando a gente cultiva um coração ressentido e amargurado, que está muito mais disposto a comprar briga até o fim, do que ser alguém que aprendeu a perdoar ou buscar a vida em harmonia. E aí, ao mesmo tempo em que a gente faz esse contraste, a gente escuta também Paulo dizer que é possível eu cultivar no meu coração, ou cultivar na minha existência, nas minhas relações, na minha vida, na minha atitude diante da vida ou das circunstâncias, um sentimento que não é só sentimento, mas é uma atitude de alegria. Eu sei que é um grande risco, quando a gente escuta isso, pensar na Poliana. Lembra aquela história infantil de uma garotinha órfã que é adotada por uma tia malvada e que ela aprende então o jogo do contente. Então ela procura ver o tempo todo, nas piores circunstâncias, qual é o lado bom das coisas. Não é sobre isso que a Bíblia ensina quando fala sobre buscar estar alegre o tempo todo. Lembra que Tiago, quando escreve para a igreja, ele fala: tenha por motivo de toda alegria quando você passar por várias provações, sabendo que quando você é provado, essa provação produz em você perseverança, para que você seja perfeito e íntegro. A alegria bíblica não é uma alegria que está associada ao riso solto ou a circunstâncias que são sempre favoráveis, mas é a atitude corajosa diante da perseguição, da dificuldade, da resistência da vida, dos reveses que a vida apresenta. É a atitude corajosa de seguir em frente, de resolver problemas, de procurar harmonia, de desatar os nós, de aproximar as pessoas, de olhar para a vida com o ponto de vista ou com os olhos que Deus olha para a existência. É impossível alguém que foi alcançado por Jesus não ter motivos para olhar para a vida com alegria, motivos reais. Porque o que a gente aprende no Evangelho, que é uma boa notícia, é que por pior que sejam as circunstâncias, por pior que seja o sofrimento, a aprovação ou as coisas que surgem na vida da gente, nós contamos com um advogado fiel, que é Jesus Cristo, que intercede com o Deus que é criador e sustentador de todas as coisas, para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E isso não quer dizer que o tempo todo as coisas serão favoráveis ou serão agradáveis, mas que elas redundarão em algo perfeito, em algo que agrada a Deus e que traz crescimento para essa pessoa, para esse indivíduo. Portanto, quando Paulo diz assim, se alegrem, ele está dizendo, não se deixe levar pelo ressentimento, não se deixe levar pela amargura, não deixe que a vida de vocês se torne cinza, não deixe que a vida de vocês se torne pesada pelas coisas, pelos percalços, pelos acontecimentos que vão surgindo o tempo todo. É possível você encontrar alegria no meio das piores circunstâncias. Paulo quer que os seus leitores e nós, seus ouvintes hoje, possamos olhar além daquilo que está diante de nós. É esse o grande benefício da fé. Ela faz com que a gente enxergue coisas que nós não vemos naturalmente e esperemos coisas que nós não esperaríamos naturalmente. É esse o olho da fé que Deus dá para a gente. Então Paulo continua essa história, porque além de falar sobre ser alegre, ele fala sobre amabilidade. Ao mesmo tempo que você busca a alegria, a sua amabilidade, a forma como você trata as pessoas, é o distintivo de alguém que é alcançado pela boa notícia de Jesus. Se eu escutei essa boa notícia de Cristo, se Cristo faz sentido para mim, se eu amo ao Senhor, é importante e consequência o fato de eu me tornar uma pessoa amável. Eu sei que isso é desafiador para 99,99% das pessoas, mas é assim, é esse movimento, é esse engajamento que o Senhor espera da gente nesse processo. Perto está o Senhor. Esse é um dos incentivos que Paulo dá para que essa igreja escute as suas recomendações. E aí, por fim, Paulo vai chegar no ponto em que ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós vivemos hoje num mundo ansioso e não há dúvidas sobre isso. A gente sabe que a ansiedade é o mal do nosso século e ela se manifesta de tantas formas na vida que a gente nem consegue mais dar os nomes certos para as circunstâncias ou para esses momentos em que nós somos ansiosos. Ela
ela já se tornou síndromes variadas que têm a capacidade de paralisar as pessoas, de tornar inviável a vida e a existência de muita gente. Ansiedade é essa capacidade humana ou habilidade humana ou doença humana de tentar prever, controlar ou ter em mente os cenários daquilo que vai acontecer no futuro. Ansiedade é nosso desespero, muitas vezes, diante da falta de controle sobre aquilo que pode nos acontecer. E se você estuda um pouco a psicologia das emoções, ou entende, ou vai tentar entender um pouco mais como funciona o sistema da ansiedade, ela tem um papel importante na preservação da humanidade, da minha vida e da sua vida. É por saber que se eu me jogar num penhasco, eu vou me dar mal lá embaixo, eu morro ali naquela queda, que eu não me jogo em todo o penhasco que eu vejo por aí. E esse é um dos papéis da ansiedade. É por saber que amanhã eu tenho uma prova que eu me dedico a estudar com afinco hoje, para que amanhã eu possa me sair bem nessa prova. Isso também é outro papel da ansiedade. Mas a ansiedade, ela surge com a sua pior personalidade, seu pior skin, como os jovens falam hoje, a sua pior versão, quando a gente, diante dessa projeção do que pode acontecer, começa a planejar os piores cenários, as piores coisas que podem surgir ou se desdobrar, caso eu opte por esse cenário, por esse segundo cenário, terceiro cenário, eu posso então começar a ver as piores coisas surgindo, e esse pior futuro possível, ele me paralisa, ele me sufoca e ele torna o meu presente completamente inviável. Ansiedade muitas vezes começa com preocupação, com aquilo que a gente sabe que vai precisar amanhã e que às vezes não sabe como isso vai surgir ou como essa garantia vai chegar. E essa incerteza sobre o futuro tem a capacidade de tornar a vida de alguém muito pesada. E Paulo começa a tratar desse assunto antes. Ele já começou falando primeiro a essas pessoas que têm saudade delas. E ele começa falando sobre ansiedade, acredite você, quando ele começa a ensinar a essas pessoas como elas devem se relacionar. Porque tudo aquilo que acontece com a gente começa fora, ou também se passa fora, e está envolvido com aquilo que a gente não vê. Então, uma boa forma de você começar a olhar biblicamente para a ansiedade é entendendo que uma boa forma de combatê-la é cuidando daquilo que acontece no mundo horizontal. É entendendo que não vale a pena comprar briga a todo tempo com outras pessoas, que relacionamentos são preciosos, que é possível buscar harmonia e paz com outras pessoas e que é possível buscar uma atitude alegre diante das circunstâncias, uma atitude corajosa diante dos piores momentos da vida e que é importante cultivar uma atitude amável para com outras pessoas. Isso é como se fosse o colchão ou então a sustentação de tudo aquilo que vai vir para cima. Paulo está falando para uma igreja que ele ama, para pessoas que ele ama, mas que muitas vezes precisam lidar com ansiedade. Talvez seja uma igreja muito parecida com a nossa história, com a minha vida e com a sua vida. Gente que toda hora está se vendo desesperada com a falta de controle sobre o futuro que está chegando, está ali às portas e não sabe o que fazer. Primeira coisa que você deve fazer, que você pode fazer, é cuidar de tudo aquilo que acontece na vida horizontal, como Paulo acabou de ensinar. Cuide dos seus relacionamentos, exercite o amor, exercite a alegria e viva o perdão e a amabilidade. Já é um bom começo para você lidar com a ansiedade. E a partir daí, quando você vive isso, é que ele diz, olha, então não andem ansiosos por coisa alguma. Tudo aquilo que você pensar e vier no seu pensamento, que provoca em você esse desespero acerca do futuro, você pode fazer algo sobre isso. Você pode tomar esse tema, você pode apresentar esse tema a Deus em oração, em súplica, pedindo a Ele que tome providências e que assuma o controle dessa história, e você pode agradecer já por isso com ações de graças, você pode tomar já atitudes práticas que demonstrem essa gratidão que você tem a Deus. Portanto, se veio o desespero, se veio a agonia sobre o futuro, é importante que você aprenda, mesmo tendo feito tudo o que se pode fazer no mundo prático, horizontal, que esses assuntos eles podem e devem ser levados sem demora diante de Deus. Ore por eles. Eu sei que a gente aprendeu a dar outras respostas para esse tipo de problema. A gente tem hoje uma grande rede de apoio científica, médica, psicológica, que são fundamentais no tratamento de
desse problema quando ele se torna principalmente patológico. Mas isso não anula a primeira providência que alguém pode tomar quando se vê diante das incertezas que o futuro apresenta, que é buscar a Deus em oração. Senhor, sobre isso eu não tenho controle. Toma em tuas mãos. Eu não posso fazer, mas o Senhor faz e obrigado porque o Senhor faz. Que eu possa desfrutar dessa certeza de que o Senhor toma todas as providências. A oração pode e deve fazer mais parte da vida da gente do que tem feito. E a oração sobre assuntos que nos provocam ansiedade deveriam estar ainda mais presentes na vida da gente. Mas sabe qual é a dinâmica que a gente adota? A gente se preocupa com o assunto, então vamos falar então sobre previdência, sobre a aposentadoria. Eu acho que é um bom exemplo, já que a gente está falando sobre dinheiro e futuro e idade, e o tempo. Então eu quero saber como é que eu vou viver daqui a 30 anos, né, que eu vou me aposentar, meu salário não vai dar, então eu vou já começar a pensar agora em poupar hoje para ter amanhã, e eu vou buscar os melhores fundos de investimento, vou tomar as melhores medidas possíveis, mas aí eu começo a pensar que lá nos anos 90, o governo veio e pegou e roubou a poupança. Eu começo a pensar que o grupo político que eu acredito que é um bom gestor de economia saiu da situação e agora é somente oposição, e agora o que é que vai ser do meu futuro? E aí eu começo a pensar também que os fundos de pensão que me garantem uma boa aposentadoria são extremamente vulneráveis, então tudo aquilo que eu tenho feito pode não ser suficiente, eu preciso fazer mais, porque o amanhã está chegando e eu não sei o que vou fazer. Então eu preciso que Deus, de alguma forma, por favor, traga de volta o meu grupo político, ou que me garanta que ninguém vai mexer nas minhas reservas, ou que eu vou agora conseguir buscar e alcançar aquilo que eu estou tentando de reserva extra para ter garantia. Então daí eu vou para Deus e oro. Agora eu já me estressei, já me aperriei tudo que tinha que me aperrear, já passei pela agonia e agora é hora de orar. E eu vou, Deus, aqui está aqui, a minha solução está feita. Estou te apresentando, abençoa. Geralmente é essa a dinâmica que a gente assume quando fala sobre oração e esses desesperos que a ansiedade traz. A gente aprende na sabedoria bíblica que o que Deus espera da gente, o que ensina para a gente para lidar com isso, é que ao surgir a ansiedade, ao surgir a percepção da necessidade ou a percepção da insegurança, a gente aprenda a fazer esse caminho de correr até Deus, entregar para Ele a situação e a circunstância, agradecer e acreditando que Deus tomará todas as providências possíveis para que eu desfrute daquilo que Ele tem de melhor para mim. É esse o caminho que Paulo está ensinando para aqueles irmãos lá de Filipos. Ele diz que alguém que procede assim, lá no versículo 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, transcende toda a lógica, todos os planos que eu puder fazer, todas as estratégias que eu puder pensar, a paz de Deus que extrapola tudo isso, vai guardar o seu coração e vai guardar a sua mente em Cristo Jesus. Por causa de Jesus, o Espírito de Deus vai tomar o seu motivo de ansiedade e quando você aprende a descansar nele, ele guarda o seu coração e ele guarda a sua mente na certeza de que a paz que ele tem para oferecer extrapola todas as estratégias que você puder ter pensado ou imaginado. Essa é a paz de Deus. Uma das formas que a gente encontra a resposta para a ansiedade é quando a gente encontra e recebe a paz que Deus tem para oferecer. Um dos tormentos de estar ansioso é não ter paz em momento algum, porque o tempo todo você tem algo para resolver. E Deus diz, olha, joga para mim, que você vai encontrar e desfrutar de uma paz que não é uma paz que você cava com as mãos, mas é a paz de Deus. Paulo sabe, Deus sabe, Cristo sabe que isso é algo contra a natureza humana e por isso ele ensina para a gente algumas coisas que são importantes nesse processo. E Paulo vai ensinar um exercício espiritual para os filipenses que serve para a gente na luta contra essa ansiedade que surge o tempo todo. Ele vai dizer assim, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas.
ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram. E o Deus da paz estará com vocês. Ele falou agora há pouco que quando a gente aprende a entregar nas mãos de Deus, a gente recebe a paz de Deus. E aí ele vai ensinar agora, num jogo poético praticamente, como é que alguém experimenta a presença desse Deus da paz. Ele diz, olha, os pensamentos que a gente tem, eles podem ser submetidos a uma espécie de peneira de qualidade. E sempre que vier algo na sua cabeça sobre o futuro, sempre que vier alguma preocupação terrível, algo que paralise você, uma boa estratégia para você saber se está surtando à toa ou não, é passar pela peneira do pensamento que Paulo está apresentando aqui. Será que isso que eu estou pensando é verdade? Ou será que é uma mentira que eu mesmo contei para mim? Será que é como a gente chama hoje uma crença limitante? Será que é algo que me disseram sobre mim, sobre os outros, que não faz sentido, que não tem a ver com a verdade, que não tem contexto real? Será que eu estou me preocupando com algo que realmente existe ou que alguém inventou e eu acreditei? Ele diz tudo o que for nobre, ou seja, tudo que não for chulo, tudo que não for mesquinho, tudo que não for, tudo o que não for fútil. Será que esse meu pensamento, essa minha angústia, ela tem sentido, ela é nobre ou ela é algo que não vale a pena, ela é algo mais próximo ao que não serve, algo que é desprezível? Será que vale a pena mesmo? Será que é algo que eu deva buscar? Será que é algo almejável, além de verdadeiro? Tudo o que for correto, será que esse meu sentimento, essa minha angústia, esse meu desejo é algo que realmente é correto? Porque o contrário daquilo que é correto é aquilo que é errado. E às vezes a gente fica desesperado por motivos errados, por motivos que não são corretos. E o que é que não é correto? Tudo aquilo que alimenta a concupiscência da minha carne, ou seja, somente os desejos da minha carne sem nenhum tipo de critério, ou a concupiscência dos olhos, aquilo que eu olho e que eu quero, às vezes é inveja, às vezes é uma ambição egoísta, sabe? E também a soberba da vida. Quando eu cultivo em mim essa atitude de querer ser sempre reconhecido ou buscar sempre a minha reputação acima de qualquer coisa, uma validação dos outros, a validação do meu grupo. Esses são motivos que não são corretos, são motivos que são errados, são motivos que são pecaminosos. E às vezes algo passa pelo critério de ser verdade, algo passa pelo critério de ser nobre, vamos dizer assim, e às vezes fica ali na etapa em que a gente se pergunta se aquilo é correto. Tudo o que for puro, há impureza, há pecado nesse meu desejo, há pecado nessa minha angústia, eu estou buscando isso por quê, para quê? Será que isso é amável ou será que isso produz dissensão? Será que isso tem a ver com a amabilidade e a harmonia que Deus diz que eu devo ter e cultivar com as outras pessoas? Tudo o que for de boa fama, se outras pessoas ouvirem sobre isso, elas vão achar que isso é algo que agrada a Deus, é algo que faz bem às pessoas, é algo que soma para a comunidade. Se houver algo excelente ou digno de louvor, se for algo que realmente Deus se agrada, que faz parte da minha vida e comunhão com Deus, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu tenho certeza que boa parte da nossa ansiedade não passaria nessa peneira. Boa parte delas. E sabe o que é essa peneira que traz para a gente a presença do Deus da paz? É quando a gente percebe que tudo isso, estou indo por um caminho aqui que não é muito certo, e a gente percebe que Deus se aproxima e dá para a gente a clareza das coisas. Às vezes, quando a gente passa o nosso pensamento ansioso pela peneira dos pensamentos que Deus espera que a gente tenha, é como se a gente estivesse ouvindo finalmente o Sancho Panza falando para a gente quando a gente é Don Quixote. Olha, você está lutando contra moinhos de vento. Isso não são gigantes. São coisas que você projetou como se fossem gigantes, porque você está buscando ser validado na história como um herói de capa e espada. Mas você nem é um cavaleiro, nem esses moinhos de vento são gigantes. Você é somente alguém que está alucinando, achando que moinhos de vento são gigantes. Mas às vezes a gente é tão teimoso que a pá do moinho bate na gente e a gente responde igual Don Quixote. Olha, não foi o moinho de vento. Isso era gigante, mas um sábio transformou assim só para tirar a glória da minha batalha. Nós às vezes somos muito apegados aos nossos motivos ansiosos, porque eles são ídolos do coração da gente.
São coisas, pensamentos, pessoas que nós colocamos no lugar de Deus na nossa história. E quando a gente submete esses pensamentos, essas atitudes ao jeito de viver de Deus, ao convívio com outras pessoas e principalmente aos pensamentos que Deus gostaria que nós tivéssemos, nós somos submetidos à realidade. E aí a gente começa a olhar para os motivos que nos tornam ansiosos, que nos tornam desesperados, como eles realmente são. Às vezes são apenas moinhos de vento. Às vezes não são aqueles gigantes enormes que nós encaramos. E é esse o movimento que Paulo está puxando dessas pessoas tão queridas dele. Não adianta vocês ficarem desesperados. Enquanto vocês estão desesperados, vocês estão abrindo mão de experimentar coisas maravilhosas que é viver com o Senhor. E nesse processo em que vocês estão desesperados, vocês estão deixando que o ego de vocês entre em batalha com pessoas que são especiais. E essa batalha causa em vocês um coração ressentido. Tira de vocês a possibilidade de viver uma vida de alegria. Tira de vocês o sentimento que une vocês como comunidade e que torna vocês uma comunidade atraente, que é o fato de que vocês devem se amar. E isso tudo é uma rede de proteção que torna vocês pessoas que podem enfrentar e lutar contra esse mal de ser humano, essa parte da existência humana que é estar ansioso. Você precisa de outras pessoas para isso, você precisa da oração como sendo o fundamento para isso, e quando esse problema começa a surgir, já deve ser atacado e lançado para as mãos do Senhor, para que você desfrute e reencontre de novo a paz de Deus. E quando seus pensamentos começarem a surgir, submetam esses pensamentos ao raciocínio, à lógica. Eles são verdadeiros, são puros, são nobres, têm boa fama, eles fazem sentido. O que é que ocupa o meu pensamento? E assim eu encontro a presença do Deus da paz. Essa é uma das formas que a gente começa a enfrentar os males de ser humano. Ser gente é um privilégio que Deus nos dá. Somos pessoas que são feitas à imagem e semelhança do Senhor. Isso é uma bênção. Existir é uma bênção. Viver é uma bênção. Mas às vezes nós dedicamos a nossa vida simplesmente a lutar lutas que não nos pertencem, a enfrentar batalhas que não existem por motivos que não são nem um pouco nobres, mas nós somos mestres em chamar aquilo que é ruim de bom. Que o Senhor nos ajude nesse domingo em que nós estamos participando do culto das nossas casas. Há uma reflexão sobre por que é que nós andamos ansiosos. Quem me conhece sabe, né, que eu falo com lugar de fala, e é uma pergunta que eu faço a mim e faço a você. Qual é o motivo da sua ansiedade? Qual é o motivo da minha ansiedade? Quais são as providências que eu tenho tomado para combatê-la? Existem formas, existem caminhos, todas elas baseadas naquilo que Jesus fez por nós. Por isso nós temos a certeza que podemos contar com a paz de Deus e a presença do Deus da paz. Queria orar com você. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor se preocupa com os mínimos aspectos da existência humana e o Senhor sabe que a nossa incerteza diante do futuro provoca sofrimento. E tantas vezes nós temos andado em ansiedade e a ansiedade tira de nós o gosto, o brilho, a alegria de viver. Eu te peço que o Senhor nos visite com a tua paz, que o Senhor nos ensine sobre a tua paz, que nós possamos perceber a presença do Deus da paz, que o Senhor nos ajude a cultivarmos o perdão, a buscar a harmonia com as pessoas que nós amamos e convivemos, que o Senhor nos ajude a encontrar alegria e a ter uma atitude alegre diante das circunstâncias, que o Senhor não nos deixe esquecermos de sermos amáveis uns com os outros e que possamos, Pai, ter a vigilância dos nossos pensamentos, sabendo que o Senhor nos ajuda a isso com a presença do Teu Santo Espírito. Mas nos ajude, Pai, nessa batalha contra a ansiedade, de forma que nós sejamos vitoriosos em Cristo, porque Cristo promete para a gente que estará conosco e que nunca nos abandonará. Isso é o suficiente para nós enfrentarmos esse mal de frente. Nos ajude, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto e eu sou muito grato a Deus por poder partilhar com você esse começo de semana, partilhar com você dessa comunidade de fé. E eu espero que no próximo domingo nós estejamos juntos aqui
mais uma vez. Nessa terça-feira, nós não temos jornada de oração, a gente tem, por conta do feriado, só voltamos na outra terça. Mas domingo que vem, nós estamos aqui juntos, na igreja, presencialmente, e eu espero por você. Nós vamos orar encerrando o nosso culto, lembrando que nessa semana nós agradecemos a Deus pela vida da Ana Cláudia, dessa vez a Ana Cláudia certa, e pela vida do nosso irmão Júnior, né, que também faz aniversário nessa semana. Eu queria convidar você a orar comigo, agradecendo ao Senhor pela vida deles e recebendo a bênção para a semana que começa hoje. Pai, nós te agradecemos por esse momento de culto, te agradecemos porque o Senhor é bom o tempo todo, porque o Senhor tem nos livrado do mal, o Senhor tem guardado o teu povo. Te pedimos que o Senhor abençoe essa semana que começa agora, que o Senhor vá à nossa frente, que o Senhor abra portas, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, que o Senhor guarde aqueles que estão em viagem, que possam chegar bem e voltar bem debaixo da tua proteção, Senhor. Que o Senhor guarde a nossa mente acima de tudo, que ela seja protegida e blindada pelo teu Santo Espírito. Que o Senhor vá à nossa frente em tudo aquilo que nós nos envolvermos e que teu nome seja glorificado em tudo aquilo que nós coloquemos as mãos. Pai, eu te agradeço junto com a nossa igreja pela vida de Ana Cláudia e pela vida de Júnior, por mais um ano de vida que o Senhor os concede. Te pedimos que o Senhor cubra as suas vidas com bênçãos que o Senhor tem para eles, com a provisão que o Senhor tem para eles, com os presentes do céu que o Senhor tem para o coração deles. Abençoa as suas famílias e que eles possam ser luz e sal onde quer que eles andem e pisem. Que nós possamos ouvir sobre as tuas bênçãos, sobre a sua família e sobre as suas vidas, Pai. Te pedimos pela semana que começa agora, que o Senhor possa realmente nos conduzir nos teus caminhos para nós, guardando as nossas famílias, trazendo saúde, cuidando dos enfermos, fortalecendo aqueles que estão fracos. Sê conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus, seja com todo o seu povo aqui e espalhado pela face da terra para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe e até domingo.